E teve também, né, Bruno, CPI do INSS que continua por aí. Exatamente, começa nesta segunda-feira, às 4h, mais uma sessão da CPMI do INSS, que houve, inclusive, nomes ligados a uma confederação também envolvida no escândalo dos aposentados. O Lucas Martins é quem tem as informações ao vivo, vai nos contar então o que esperar sobre esta sessão, que nas últimas, na verdade, foram um pouco esvaziadas. Lucas, o que esperar desta edição nesta segunda-feira? Oi, Bruno, muito boa tarde para você, Márcia, a todos que estão na nossa companhia. Uma ótima semana. Olha só, mais uma semana de depoimentos, começando aqui na comissão, né, que investiga essas fraudes bancárias de aposentados e pensionistas do INSS. E hoje será ouvido Abraão Lincoln Ferreira da Cruz. Ele que é presidente da CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Foram 8 pedidos de convocação entre os parlamentares que acompanham a CPI para poder ouvi-lo, para ouvir Abraão, esse que é o presidente desta confederação. A CBPA é uma das investigadas na operação sem desconto da Polícia Federal. De acordo com as investigações aí da PF, ela é uma das acusadas de descontos associativos de aposentados e pensionistas do Instituto. O relatório da Polícia Federal indicou que a confederação é uma das entidades que incluiu aí um volume excessivo de descontos associativos, e por isso a Polícia Federal entrou aí nessa investigação para tentar entender esses valores exorbitantes dessa confederação. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz também teve pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal aprovados, além do pedido de envio do relatório de inteligência financeira pelo COAF para investigar esses valores que foram descontados aí, que foram desviados. Abraão está sendo acusado de desviar cerca de 220 milhões de reais entre fevereiro de 2023 e março de 2025, conforme a operação sem desconto da Polícia Federal. Agora, Lucas, envolvendo esse outro alvo da mesma operação, o Antônio Camilo, ele também foi ouvido na CPMI, estava detido aqui na sede da Polícia Federal. Agora ele já foi encaminhado para um outro local. Onde ele está, o que de fato aconteceu? Está sem advogado, inclusive? Pois é, Bruno, ele foi transferido para Papuda nos últimos dias, desde o dia 12 de setembro, quando aconteceu a operação sem desconto. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele que é acusado aí de ser um dos lobistas, né, de participar fortemente dessa operação sem desconto do INSS. Então, ele estava preso até então na Superintendência da Polícia Federal e agora foi transferido para Papuda, depois que o advogado que inclusive participou do dia que ele veio depor aqui no Senado Federal, aqui no Congresso Nacional, essa defesa que estava participando, o advogado Kleber Lopes, que deixou a defesa e assim, depois de alguns dias, ele foi transferido para Papuda. A defesa disse que ele foi transferido nos últimos dias, mas não soube ou não quis aí dar detalhes sobre o dia exato que ele foi transferido para Papuda. Lucas Martins, ao vivo, direto do Senado Federal, onde logo mais às 4h, mais uma importante sessão desta CPMI do INSS, e voltamos a conversar logo mais. Vamos ouvir os nossos comentaristas, novamente aqui o Acácio Miranda, sobre esta CPMI do INSS. Acácio, a gente vê que nas últimas semanas houve um certo esvaziamento, diminuiu aquele ritmo que estávamos acompanhando lá no início. De fato, já era esperado que, conforme os nomes fossem sendo ouvidos, o ritmo iria diminuir, ou de fato é somente para dar uma visibilidade eleitoreira, assim como em outras CPMIs também no Congresso Nacional? Bruno, no fim do dia, as investigações parlamentares, elas têm um viés político e, consequentemente, têm um viés eleitoral. E com esta CPI não seria diferente, guardadas algumas peculiaridades. Primeiro, a CPMI do INSS,
ela desde o começo é capitaneada pela direita em detrimento ao governo federal, até porque a origem dos investigados é muito próxima do mundo sindical, que é vinculado ao governo federal. Acontece que a oposição, por falta de habilidade na condução das investigações, não conseguiu encontrar nenhum fato que desse ainda mais notoriedade à CPI e também não teve habilidade ao ouvir os principais implicados na CPI. Consequentemente, o viés político, o viés eleitoral que poderia ser absorvido a partir desta investigação não deu em nada. Nós sequer vimos o desgaste do governo federal a partir da investigação. Então ela vai morrendo por inanição, infelizmente. E agora eu chamo também o Henrique Kriegner para opinar nessa conversa. A gente viu que tudo caiu muito em cima do careca do INSS, né, Kriegner? Não conseguiram achar outra pessoa, ele ficou meio que como um bode expiatório de toda a situação e alguns depoimentos importantes foram impedidos por conta do STF. O STF falou, não, esse aqui você não pode fazer depoimento. Qual a sua análise dessa situação? Exato, Márcia. A gente comentou aqui várias vezes na Jovem Pan, aqui no tempo real, inclusive, dizendo que essa CPMI, tudo indicava, como a Cássio falou, que ela seguiria o rito das outras, porque justamente o brasileiro já perdeu a esperança de que as CPIs ou CPMIs, que elas resolvam alguma coisa. Virou um show de cortes para o Instagram, para as redes sociais. Quando teve o depoimento agora do careca do INSS, que a Márcia bem trouxe, foi um show de horrores, porque ninguém fez perguntas objetivas, eram perguntas vexatórias, perguntas que seriam interessantes ali para o corte de 15, 30 segundos, mas que não apontavam qual seria, de fato, o caminho do dinheiro. E essa é a pergunta. Um esquema multibilionário como esse não tem como ter uma só pessoa beneficiada. Tá bom, foram encontrados os carros de luxo, mas se você somar todo o valor dos carros de luxo, não é nem uma pequena parte daquilo que foi desviado. Esse dinheiro foi para financiar a campanha eleitoral, foi para financiar várias atividades partidárias e tantas outras coisas. Isso é sempre assim que funciona no nosso país. Mas por conta da ineficiência e da falta de pragmatismo dos parlamentares, a gente não conseguiu chegar mais perto de quem foi o cabeça desse esquema todo e quem foram as mãos também beneficiadas por isso. E cada vez fica mais distante da gente chegar desse ponto, Márcia. Obrigada, Kriegner e Cássio. Já a gente volta com vocês.